Abra novamente as Escrituras Sagradas na carta de Paulo aos Efésios, novamente no capítulo 2. Desta feita, a porção imediata que nós lemos agora na liturgia, dos versos 11 ao verso 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 11 ao verso 22. Paulo aplicando aos irmãos de Éfeso, alertando-os para a riqueza da glória do seu chamamento e tornando isso cada vez mais claro na vida destes irmãos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Essa é a Sagrada Escritura, meus irmãos. Portanto, leamos com toda atenção e interesse aquilo que o nosso Deus assim nos diz. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graças, porque afinal de contas esse texto nos mostra que o Senhor mesmo, a paz encarnada, nos dá condições de desfrutarmos de todas as bênçãos que a Trindade então concede ao seu povo. Glórias a Ti, ó Pai, porque Te agradecemos por tudo aquilo que já ouvimos hoje pela manhã, por toda a Tua instrução rica e poderosa às nossas vidas. E Te rogamos, ó Pai, que nessa hora, neste momento, agora à noite, não seja diferente. Fale aos nossos corações, Senhor Deus. Consola-nos, edifica-nos com a Tua palavra. Anima-nos com a grande notícia do Evangelho, que agora, antes segregados, podem serem ajuntados por Cristo no meio da família de Deus. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti. Perdoa, Pai, os nossos pecados. E por Tua graça, cative os nossos corações. Aqueça as nossas mentes, Senhor Deus, com o poder da Tua palavra e pelo poder dela. É o que nós Te pedimos, ó Deus, porque não temos nenhuma outra esperança, nenhuma outra saída que não o Senhor mesmo. Fala com o Teu povo, ó Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Paralimpíadas, não tendo a sua abertura televisionada em TV aberta, pelo menos na maioria delas, o grande astro do Barcelona, Neymar, campeão da Champions League com a sua faixa 100% Jesus, comemorando, sendo recriminado pela FIFA. Políticas públicas de viés esquerdistas que enfatizam as minorias em detrimento da maioria. Você poderia me dizer o que essas coisas têm em comum? Que tipo de mazelas ou ironias têm esses três fatos em comum? O que pode juntá-los? Ora, eu mesmo explico. As três coisas, ou os três fatos, são exemplos falidos de tentativas meramente humanas de promover algum tipo de inclusão. Se você ainda não conseguiu captar a ironia, é bem simples. Os Jogos Olímpicos, os jogos do congraçamento dos povos, onde não há divisões, pelo menos na teoria, onde todos os povos se ajuntam em um só para disputar os famosos
em nome da honra, da paz e da prosperidade de todos os povos. A grande ironia é que as Paraolimpíadas são vistas como um evento à parte do evento principal. Tanto é que nem a sua própria abertura foi digna do televisionamento em cadeia de TV aberta. É por essa razão que você talvez não tenha assistido, além da escassez do seu tempo. Por semelhante modo, o grande futebol, o esporte que todos chamam de o esporte da paz, que une todas as classes sociais, todas as religiões, que sob o pressuposto de uma bola rolando, promove a paz, capaz de parar inclusive guerras, com o grande rei Pelé, foi completamente, através da FIFA, a entidade máxima desse esporte, parada ou atingida ante um jogador que faz uma profissão ou demonstra de alguma maneira a faceta da sua religião, 100% Jesus. Ele é recriminado por expressar aquilo que crê dentro do esporte da paz, que teoricamente congrega todas as religiões. De semelhante modo, as políticas públicas de viés esquerdistas, que por incrível que pareça, na tentativa de incluir e não segregar, acaba segregando ainda mais a população, acaba dividindo ainda mais a sociedade em vários estratos, em vários nichos sociais diferentes. Eis então a grande ironia: são simplesmente tentativas meramente humanas de promover a paz, a inclusão, a não segregação. Por um lado, é muito fácil para nós olharmos ou ao olharmos para esses eventos e rapidamente acusá-los de suas hipocrisias, de suas ironias, de suas inconsistências. Mas e você? Certamente você já foi um excluído ou exclui alguém por força da necessidade ou até mesmo sem se dar conta disso. Como você resolve esses problemas? Qual é o seu pressuposto ou de onde você parte? Qual é a sua ideia de inclusão então? O que vale e o que não vale para promover a paz e a inclusão e anular de uma vez por todas, se assim fosse possível, qualquer tipo de diferença, de divisão em qualquer esfera da sua vida? Veja, esse texto nos fala exatamente sobre isso. Se por um lado tentativas meramente humanas são falhas e fracassadas, Paulo nos mostra, escrevendo aos Efésios, que a única saída para a promoção de real inclusão entre todos os povos é nada mais nada menos do que Cristo Jesus. O Evangelho que um dia nos alcançou não é uma proposta meramente religiosa, que pessoas mais notoriamente do campo político nos acusam, mas é de fato a única saída para a humanidade, é o único antídoto para qualquer divisão e separação. Exatamente o nosso Evangelho, legado a nós por meio de Cristo, a única saída para uma humanidade dividida e que tenta, dando com a cara na parede, de alguma maneira, desfrutar de um pouco de paz e de inclusão. É por isso que nessa noite, esse texto nos ensina então que a cruz de Cristo e nada mais é a única coisa capaz de reconciliar inimigos e de fazer com que segregados possam ser achados entre a família de Deus. Não são iniciativas meramente políticas, não é o esporte com toda a sua prosperidade e paz que tanto almeja promover. Não são nenhuma dessas tentativas humanas que excluem o nosso Senhor Deus de qualquer participação nisso, mas apenas a cruz, e tão somente a cruz, é a única coisa capaz de reconciliar inimigos, de fazer com que segregados, como eu e você éramos um dia, possam ser encontrados entre aqueles que são chamados de família de Deus. Nós veremos essa verdade nesse texto de três maneiras bem simples. Na primeira, dos versos 11 e 12, nós veremos Paulo nos ensinando sobre a necessidade de nós relembrarmos a exclusão, ou a nossa condição não incluída. Dos versos 13 ao verso 18, nós veremos sobre a necessidade de conhecermos a solução para o problema da inclusão, ou da exclusão, melhor dizendo. E por último, dos versos 19 ao verso 22, nós veremos o triunfo do plano de Deus, da cruz de Cristo e os benefícios, as consequências da solução de Deus, do próprio Deus, para a exclusão promovida pela própria humanidade. Qual é o seu pressuposto? De onde você parte na tentativa de juntar familiares, cônjuges, amigos ou quem quer que seja? A Bíblia Sagrada nos ensina então. Veja o que Paulo nos diz acerca da necessidade, sobre o porquê é necessário então nós recordarmos o problema da inclusão. O verso 11 nos diz: portanto, lembrai-vos. Paulo nos dá aqui um indicador fortíssimo da sequência do seu argumento. Em outras palavras, ele diz:
Por esta causa, lembrai, ou seja, tudo aquilo que eu falei anteriormente, texto esse lido por nós no momento da liturgia, por causa desses motivos elencados aqui atrás, vocês, ou cabe a vocês, um imperativo, algo categórico, lembrai-vos. E veja que rapidamente eu e você podemos passar por cima e rapidamente encarar esse lembrai-vos aqui simplesmente como uma mera recomendação. Como se o apóstolo estivesse dizendo assim: olha, seria bom que vocês lembrassem disso que eu estou falando a vocês para mediar esses problemas. Não é essa a opção. O seu original, ou a língua original, nos mostra então a ênfase do apóstolo Paulo, que o próprio português consegue captar de maneira perfeita, num imperativo, lembrai-vos. Não há outra opção para o apóstolo. Por essa causa, por tudo aquilo que eu falei anteriormente, cabe a vocês a obrigação e a necessidade de lembrar-se. Ou de lembrar-se, mas lembrar-se de quê? Simples. Do nosso estado, nosso apartheid social ou étnico. É isso que Paulo diz. Ora mais, outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Paulo começa então fazendo com que os irmãos de Éfeso lembrassem da sua condição anterior de excluídos socialmente. A palavra aqui para gentios é nada mais nada menos do que etne, daí onde nós conhecemos todas aquelas variações de etnias, de povos, nações, raças e tribos e etc. Paulo mostra aqui então de maneira clara que a primeira lembrança necessária para aquele povo era lembrar que anteriormente eles eram excluídos de maneira social. Por quem? Pelos judeus. O povo que achava-se de maneira muito soberba, inclusive, que eram os queridos de Deus, mas queridos a tal ponto de que esse mesmo Deus nunca faria com que esses judeus, ironicamente, pudessem conhecer aquele Messias prometido. Esses judeus excluíam, promoviam esse apartheid judeu para com os povos de outras nações. Paulo nos deixa claro aqui então esse princípio. Efésios, lembrem-se, vocês eram pessoas excluídas. Vocês eram pessoas que não eram aceitas socialmente por esse povo teoricamente mais bem colocado pelo próprio Deus. Mas Paulo não para aqui. Paulo nos mostra que, ainda que existam de fato por conta do nosso pecado várias divisões sociais, exclusões de quaisquer níveis e tipos, Paulo nos mostra que há um tipo de apartheid, um tipo de exclusão muito mais severa e séria que assola a humanidade hoje. Que apartheid é esse então, que não é social simplesmente? O apartheid espiritual, é isso que Paulo diz no verso 12. Veja o que o texto diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo então fecha o quadro de onde o pecado atinge e assola com a sua maior força. O pecado simplesmente não é a razão pela qual há divisões entre homens e homens. O pecado não é simplesmente a razão pela qual que há senhores e escravos. O pecado é a razão pela qual, inclusive, o próprio Deus condena a sua criação, a saber, o próprio homem, as suas criaturas, à rebeldia, ou os entrega à rebeldia contra ele mesmo. Portanto, não são simplesmente iniciativas governamentais que solucionarão o maior problema da humanidade. Não são as políticas ou quaisquer ideias, por mais mirabolantes e boas que sejam, que possam simplesmente melhorar o status social da comunidade e da sociedade, por assim dizer. Se Cristo não for centralizado, se o próprio Deus e o maior problema posto por Ele mesmo não for encarado de frente, nada será resolvido. Pessoas continuarão indo para o inferno de barrigas cheias, com vários e vários tipos de benefícios sociais, mas ainda completamente apartados de Deus. O problema maior do ser humano não é ter nascido em uma favela ou ter nascido em um palácio em berço de ouro. O problema central do ser humano é ter nascido em inimizade com Deus. É isso que Paulo nos ensina. E é isso que ele comanda aos Efésios para que se lembrem. Mas por que isso é importante? Porque Paulo começa lembrando os Efésios de um tempo tão sombrio, de um tempo tão obscuro. É simples.
Porque boas notícias, as boas novas do Evangelho, não farão nenhum sentido se o homem que ouve, se o seu ouvinte não estiver ciente da sua condição miserável, promovida pelo pecado. Não fará nenhum sentido. É por isso que muitos dos nossos evangelismos não têm nenhum tipo de eficácia. Porque ao pecador é dado então as boas novas, o Evangelho, o próprio Cristo, a solução, sem que este pecador saiba da sua real condição, sem que este pecador saiba do seu estado de miserabilidade diante de Deus. É por isso as ênfases erradas e o que elas provocam, essa é a causa. Se nós abordamos as pessoas ou desenvolvemos tipos de evangelismos que não consideram a condição primária do ser humano enquanto pecadores miseráveis, sem Deus, nós falhamos. Por isso faz sentido Paulo construir o texto dessa maneira. Se você lembra o que nós lemos, os versos 1 a 10, Paulo mostra àqueles irmãos de Efésios a sua situação. Olha, vocês antes eram mortos em seus delitos e pecados. Vocês eram completamente depravados. Vocês estavam completamente inimigos de Deus. Mas Deus, rico em misericórdia, por causa do grande amor para conosco. Veja, Paulo começa apresentando o diagnóstico miserável da raça humana. E depois dá o antídoto que a raça humana rejeita, o Evangelho. Veja que Paulo aqui elenca 5 características para os seus ouvintes, que são nada mais nada menos do que uma anatomia dos ímpios. Não apenas dos Efésios, mas dos próprios ímpios. Que características são essas então? Ele diz, a primeira, estáveis sem Cristo. Esses Efésios eram aqueles que serviam a deuses, mas não ao Deus verdadeiro. Esses Efésios eram aqueles que eram guiados por sua religião idólatra, com certeza, mas que não conheciam o verdadeiro Rei, o verdadeiro Deus, o único e verdadeiro digno de toda adoração e glória. Mas não para por aí a derrocada humana, do pecador, do ímpio sem Cristo. Paulo diz ainda um outro motivo: vocês estavam separados da comunidade de Israel, e logo mais ainda um outro, estranhos às alianças da promessa. Vocês estavam afastados não apenas espiritualmente, mas geograficamente. Veja, Israel era o povo pelo qual o próprio Deus instituiu como sacerdote entre as nações, para que mediasse ou para que conduzisse as nações para o próprio Deus. E veja a falha do povo de Israel ao não cumprir com essa obrigação ou privilégio que o próprio Deus os legava. Vocês estavam longe geograficamente, mas não apenas isso, vocês não tinham esperança. Vocês eram completamente desesperançosos. Por mais que exteriormente vocês conseguissem enganar, por mais que sorrisos eram que estampassem os rostos por aí afora, vocês, no fundo, no coração, no íntimo, são completamente desesperados e desesperançosos. Exatamente porque vocês não têm a primeira característica elencada por mim. Vocês não têm Cristo. E por último, o mais fantástico do apóstolo Paulo, ele diz, fechando a sua anatomia, o seu raio-x dos ímpios, que eles não apenas não tinham esperança, mas eles eram o quê? Sem esperança e sem Deus no mundo, literalmente ateói. Vocês eram ateus. Veja, Paulo não está desprezando aqui que os Efésios serviam aos deuses. Paulo não está negando aqui a religião deles ou a sua veia religiosa desse próprio povo. O que Paulo estava dizendo é que eles eram ateus práticos. Sim, eles tinham a sua religião, a grande Diana dos Efésios, mas eles não conheciam o único Deus verdadeiro. Por isso, o ateísmo prático. É isso que Paulo conclama aqui a atenção dos Efésios, para que eles lembrassem de quem eles eram. E você consegue lembrar de quem você era antes de Cristo Jesus arrebatar do seu coração? Você consegue lembrar de quem você era antes do poder do Evangelho começar a triturar e derrubar as fortalezas da sua mente, convencendo da verdade das Escrituras como Cristo sendo o único e verdadeiro Salvador e Senhor da sua vida? Você pode até ter nascido numa igreja e crescido nela, mas você lembra aquele momento preciso em que todas aquelas informações que você ouvia sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre salvação e fé, passaram como num clique a fazer sentido? Você sempre ouviu aquilo, você sempre foi alimentado com aquilo, mas parece que em determinado momento capital, aquelas informações
desceram para o coração. Você consegue se lembrar? Você consegue se lembrar que a sua descrição era exatamente essa de Paulo aos Efésios? Vocês eram completamente alheios a qualquer tipo de favor e benefício concedido pelo próprio Cristo. Mas não apenas isso. Se nós que estamos hoje em Cristo Jesus conhecemos a verdade, graças a Deus, glórias a Deus por isso, por que que eu e você muitas vezes nos portamos como ateus práticos? Isso é bem mais grave. O nosso erro não é não conhecermos ao Deus verdadeiro e a sua palavra, mas o nosso erro é não condicionarmos as nossas vidas ao senhorio desse Deus, e de maneira tola, como se isso fosse possível. Por que ainda você não considera a palavra do Senhor Deus como única regra dessa fé e prática que um dia você professou, como aquilo que norteia a sua vida em todas as áreas do que nós estamos vendo aos domingos na escola bíblica dominical sobre o cristão e a cultura? Por quê? Essa é a grande questão. Não apenas crentes, não apenas aqueles que pertencem a um determinado grupo religioso, mas pessoas que têm cada vez mais e mais Cristo como entronizado em suas mentes e no seu coração. Em outras palavras, tudo o que se faz e tudo o que se pensa é pensado e feito por meio da própria Escritura. É óbvio que isso não vai acontecer de maneira perfeita. Mas o que Paulo nos conclama ao investigarmos o nosso coração e a nossa mente é para ver se conseguimos rastrear se há pelo menos a fagulha disso. Ateói, sem Deus, no mundo. O apóstolo parece tão seco, né? O apóstolo parece tão sério, tão desamoroso para com os seus leitores, mas não é essa a intenção. Porque Paulo começa falando sobre a mazela do estado espiritual do povo antes de conhecer a Cristo, por uma razão muito simples, além das que já foram dadas, porque isso nivela a todos. Não há um só homem, do mais rico ao mais miserável, do mais favorecido ao menos favorecido, aquele que teve mais oportunidades e que não teve nenhuma delas, se é que isso é possível. Não há nenhum que não se enquadre nessa característica ou nessa condição maldita de ser aquele que foi destruído pelo pecado. Não há nenhum deles, não há nenhum sequer. Não é isso que o próprio Paulo diz em Romanos, quando no livro de Salmos. Não há justos nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a se fizeram inúteis. Isso nada mais, nada menos é o eco dos ensinos do próprio apóstolo. Paulo faz isso para fazer com que eu e você hoje nos perguntemos o seguinte: por que há soberba entre nós? Por que há tantos corações altivos, tantas mentes dolamente desejando a autonomia de tudo e de todos, embora estejam travestidas com a capa piedosa, evangélica e cristã? Se todos nós estamos na mesma condição, ou estávamos, por que há tanta soberba? Por que há tanta boçalidade? Por que há tanta manifestação do contrário disso em nossas vidas? Essa é a razão. Lembrem-se, Efésios, que outrora vocês eram isto. Lembrem-se, hoje, cristãos, que vocês eram exatamente a mesma coisa. Essa é a grande questão. Você consegue lembrar? Isso ainda consegue mexer com você? É esse o seu antídoto contra a soberba? Nada mais, nada menos do que o próprio Evangelho. Não terapia, não conselhos completamente pueris fora da Escritura, mas a própria palavra de Deus, o Evangelho. Paulo nos lembra sobre a necessidade de recordarmos o nosso estado de alienação. Se isso era necessário aos Efésios naquela época, também é para você. Mas Paulo não para aí, graças a Deus por isso. Ele não apenas esfrega no nosso rosto a nossa condição antiga. Ele não apenas nos desanima, mas ele nos anima agora na sequência da sua própria carta, na sequência do seu argumento. Ele não apenas nos coloca numa vala comum, completamente desprezados e excluídos, mas ele nos apresenta o que o mundo não pode apresentar. Paulo nos apresenta a solução para a exclusão, para a alienação. Ele nos diz agora, dos versos 13 ao verso 18, que é necessário que nós conheçamos a solução para a alienação. Veja o que o verso nos diz:
a partir do verso 13, aquela velha conjunção adversativa que muda todas as coisas. Mas, 3 letras, minúscula palavra, mas importantíssima, capital. Se você despreza pequenas palavras e não as considera importantes, pergunte àqueles que foram salvos por causa de um simples SOS, visto por alguém. É esse o caso. Conduzidos ao desespero, ao lembrar da sua condição outrora completamente excluída de qualquer favor do próprio Deus, social ou espiritual, tudo muda. Mas agora, perceba o contraste que o apóstolo Paulo faz, não de maneira despretensiosa, mas tendo total ligação com o que ele havia escrito antes. Outrora vocês eram aquilo, mas agora, já, a condição atual de vocês é completamente diferente. E como Paulo faz isso? Ele nos diz a solução. E a solução é, primeiro, é necessário que esse homem caído, pecador, miserável, seja reconduzido ou reaproximado. Mas 2 tipos de reaproximação Paulo nos propõe de maneira completa ou plena. A primeira separação que deve ser anulada, ou seja, a primeira reaproximação do homem pecador, se dá geograficamente, é o que ele diz: agora em Cristo Jesus, vós antes que estáveis longe, fostes aproximados. Paulo aqui evoca o próprio Velho Testamento, ao descrever a situação daqueles povos que estavam distantes do povo de Israel, geograficamente. Os efésios estavam distantes do povo judeu, do povo hebreu. Portanto, agora em Cristo, nós somos reaproximados. Mas veja, não apenas de maneira geográfica, não apenas de maneira terrena, etérea, mas espiritual. Paulo nos diz que por causa de Cristo, a nossa aproximação é completa, não apenas medida por milhas e quilômetros, mas de proporções espirituais. Esse povo que estava distante de Jerusalém, do templo, agora podia celebrar a paz com Deus, espiritualmente falando. Por causa de quê? Paulo nos diz: por causa do sangue de Cristo, fostes aproximados. Se você gosta de filmes como eu, se você é como eu, você é daqueles que assistem o mesmo filme umas 20 vezes, você já deve ter assistido o filme Esparta, ou 300, o Grande Rei Leônidas e tudo mais. E nesse filme, em uma das suas últimas cenas, o ápice, pelo menos para mim, é exatamente esse. A grande batalha, a última entre o Rei Leônidas e o Rei Xerxes, aquele que se considerava como o grande Deus Rei, diante das tropas, ou da tropa de Leônidas, Xerxes parece se render. Ou melhor, Leônidas parece se render. Ele, com toda o seu paramento militar, tira o seu elmo, deixa cair o seu escudo, se ajoelha e deixa o seu dardo no chão, a sua lança. O próprio Xerxes, ao olhar para a cena, começa a se portar de maneira soberba, como quem diz: agora sim, Leônidas rendeu-se. Ora, mas um espartano nunca se rende, essa é a história, essa é a tradição espartana. E nós só sabemos disso por causa do próprio Leônidas, que narra esse mesmo momento. Ao se ajoelhar e praticar todas essas coisas, a sua voz narra a cena e ele diz coisas como: o que parece rendição não significa nada disso. O elmo eu retirei, mas para que a minha visão pudesse ser um pouco mais ampliada. O escudo eu deixei cair, mas para que o meu corpo pudesse se equilibrar para movimentos bruscos que eu intento fazer. O meu joelho, ou melhor, ao ajoelhar-me, eu não estou declarando minha rendição, mas eu apenas estou ficando em uma posição que eu posso pegar mais impulso, para que eu possa lançar o meu dardo. E aí o grande Leônidas irrompe então, lançando o seu dardo. E enquanto ele o lança, ele diz: porque hoje todos verão, ou todos saberão, que inclusive um Deus Rei pode sangrar. O dardo é lançado, o dardo passa e corta o rosto de Xerxes, que, sem conseguir entender e dando conta da sua humanidade, nada de divindade, é então ferido. Ora, sem as pirotecnias hollywoodianas, nós vemos que o grande drama da redenção mostra que de fato um Deus sangrou,
Senhor Jesus Cristo. E não porque foi ferido como se de nada participasse, ou como de maneira completamente involuntária, ele mesmo entregando a sua vida em favor daqueles que antes estavam excluídos pelo próprio Deus. Essa é a história. E nós nos fascinamos tanto com esses filmes, e que de fato são feitos para que nós nos fascinemos, mas nós não conseguimos admirar a grande história, o grande drama da redenção, que nos conta que um rei Deus de fato sangrou, para que eu e você, que antes éramos segregados, pudéssemos estar agora como contados entre a família de Deus. Essa é a história. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus nos mostra que o seu Filho, ao entregar a sua própria vida, é esse Deus Rei que sangrou pelo seu povo. Essa é a questão. A aproximação geográfica, mas não apenas isso, espiritual, por causa do sangue de Cristo. Mas Paulo nos dá uma outra condição pela qual é necessário que essa aproximação aconteça. A justiça precisa ser satisfeita. É isso que ele vai dizer dos versos 14 ao verso 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Depois de crimes hediondos, que infelizmente nós vemos com maior frequência do que nós gostaríamos de ver, talvez você já tenha visto ou até testemunhado aquelas passeatas onde pessoas se vestem de branco, como um sino no Réveillon, e estendem as suas faixas dizendo: basta, parem de violência, chega de violência, nós queremos a paz. E vão milhares de pessoas, até, dependendo da repercussão da mídia, marchando pela cidade, gritando e desejando a paz. Sabe qual é o grande erro dessas pessoas? Sabe qual é a falha maior na sua percepção? Não é o desejo pela paz, óbvio que não. Mas é a falta de consciência, porque estão excluídos de Deus, de que a paz não é simplesmente um estado de coisas beneficiado, ou um estado de coisas que não há problemas, mas a paz é uma pessoa. O príncipe da paz, Cristo, é a paz encarna-se no nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele a paz. Não é simplesmente a ausência de problemas, não é simplesmente a tranquilidade reinando absoluta, mas é o estado de separação e exclusão do homem, agora sendo cancelado por esse que é a paz em pessoa, e não algo outorgado num documento, como numa guerra que se estaciona ou se estanca por alguns meses. Cristo é a nossa paz. Você o identifica dessa maneira? Essa é a grande glória e o grande consolo para nós. Não simplesmente enxergarmos a obra de Cristo maravilhosa, mas a sua pessoa, que também é maravilhosa. A paz, uma pessoa, o seu Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. E por ela ser uma pessoa, ela age. Como? Derrubando um muro de inimizade, o aparelho da separação que estava no meio, a inimizade, fazendo de ambos um. No ano de 2006, eu estava em São Paulo, tentando conseguir alguns testes, ou participando, na verdade, de testes para entrar em times de futebol. Eu sei que olhando hoje não parece, mas em 2006 eu garanto que a aparência era melhor, parecia como um atleta. E se você lembra, naquela época, foi a época em que o PCC começou a instaurar o terror em São Paulo e em algumas capitais. Metralhavam, inclusive, delegacias, corpo de bombeiros, o centro da cidade. E eu estava em um desses centros, na própria São Paulo, em São Vicente, que é uma área que chegou a ser atacada por pessoas desse PCC. E aproveitando o estado de anarquia, um grupo chamado, ou conhecido como Skinheads, aproveitou esse estado para também continuar dando sequência ao terror na cidade. Se você não sabe, um skinhead é aquele que considera a sua raça como superior, a raça ariana, e por causa disso ele segrega, separa, bate e mata qualquer outra raça, se é que existem raças, que não única só a humana, que não seja branca, que não seja ariana. Mas veja que estupidez.
skinheads no Brasil. Os próprios skinheads morenos. Mas o ponto é que eu tinha medo deles por ser nordestino. E no trajeto entre o local que eu estava para o local de treino, a minha maior missão era permanecer calado, sem dar uma palavra. Porque se alguém não conseguisse me identificar fisicamente como nordestino, que já seria quase impossível, pelo menos eu deixaria seguro, porque não identificariam a minha ascendência nordestina por causa do meu sotaque. Essa era a maneira, naqueles tempos em São Paulo, de permanecer em paz, ou pelo menos de não ser importunado pelas causas que aconteciam. Mas a Escritura Sagrada nos mostra uma maneira muito melhor, muito mais gloriosa do que viver em silêncio. As Escrituras Sagradas nos mostram Cristo que comprou a paz com o seu sangue, o único que por intermédio da cruz pode cancelar, pode fazer cair por terra a inimizade de uma maneira tão profunda e eficaz que une ambos os povos, judeus e gentios, fazendo um só corpo em Cristo Jesus. E o engraçado é que as Olimpíadas tomam para si esse lema, né? Aquela ideia de que agora debaixo da bandeira olímpica os povos são um, eles brigam, eles lutam, eles tentam fazer tudo por medalhas olímpicas, tudo no espírito da paz e a unidade, no ecumenismo mundial. Mas veja, o espírito olímpico nada mais é do que um plágio para o espírito bíblico. O espírito olímpico não pode unir de fato. Veja as Paralimpíadas. O espírito olímpico não pode unir de fato. Veja nas próprias Olimpíadas, que era a categoria lá dos que não eram deficientes físicos. Você deve se lembrar daquele caso onde muçulmanos exigiram que judeus ou aqueles que eram de Israel descessem do ônibus, porque não queriam compartilhar a ida até a abertura, o mesmo ônibus entre muçulmanos e judeus. Esses são os jogos da inclusão. Esses são os jogos da união entre os povos. Não na prática. O ponto é que, para nós, a paz é o próprio Cristo e Ele reconcilia ambos em um só corpo nele mesmo. E por último, Paulo nos falou já a ideia de que é necessário que a justiça fosse satisfeita mediante a aproximação geográfica e espiritual. Ele acaba de nos ensinar que essa aproximação é tão eficaz e profunda que a justiça deve ser satisfeita, ou por causa dela essa paz é profunda. Mas por último, aquilo que é o glorioso, a cereja no bolo. O tratado de paz agora é proclamado. Como? O verso 17 e 18 nos mostram: e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja, aqui nada mais é do que uma aplicação da ideia anterior, onde Paulo coloca a paz como uma pessoa, o próprio Cristo. Em outras palavras, o próprio Cristo é o tratado de paz de Deus. Tratado esse que não nos consulta, que não leva em consideração as nossas inclinações ou as nossas petições, mas que parte do próprio Deus, que define as suas cláusulas, que define então como será dada a paz. E a paz acontece por meio de um inocente que precisa morrer voluntariamente. Muitos cantam na minha terra uma música, um louvor, né? Que nunca se saberá o preço, a pessoa nunca saberá o preço dos seus pecados lá na cruz. Lê engano, você deveria saber o preço. O preço é: a vida de um inocente foi ceifada. É óbvio, você não consegue saber as implicações totais disso, mas o preço é: o sangue de um inocente precisa ser derramado, e Cristo é esse que faz essas coisas, para que segregados como eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Você consegue entender porque nada além da cruz consegue reconciliar inimigos e fazer com que segregados agora sejam achados no meio da família de Deus? Essa é a minha e a sua história. Se você está em Cristo Jesus. Portanto, a Escritura Sagrada diz a você: se porventura nessa noite Cristo não reina ainda no seu coração como seu Salvador e Senhor, que ainda há ódio da parte de Deus para com você. A sua dívida não foi satisfeita ainda. Esse Deus ainda permanece irado contra todo aquele que não está debaixo do sangue do seu Santo Filho Cristo Jesus. Esse é você nessa noite. A Escritura
lhe alerta sobre a possibilidade, talvez ainda haja tempo, de que você se achegue por meio de Cristo, por meio da sua obra. Arrependa-se, Santo Espírito de Deus, assim o faça. A grande diferença é porque tentativas humanas de inclusão, elas falham, porque elas segregam para unir. Mas o Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, a Trindade Santíssima, adota uma via completamente diferente. Ele une para segregar. O povo pelo qual Cristo morreu naquela cruz já havia sido unido a Ele desde os tempos eternos. Por isso esse povo unido, que foi disperso, agora é unido por Cristo pelo seu próprio sangue. E agora segregados do mundo, separados do mundo, santos, para viverem de acordo, não mais com o proceder antigo, é o que Paulo fala, mas agora de acordo com a palavra de Deus. Por último, Paulo encerra a sua ideia, o seu argumento, o seu ensinamento, nos mostrando não apenas a necessidade de lembrarmos do nosso estado de alienação, não apenas a necessidade de nós sabermos ou conhecermos a solução para isso, mas ele encerra de maneira gloriosa, mostrando a mim e a você quais são os benefícios ou as consequências que todo aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus, a quem derramou esse sangue, pode usufruir. Dos versos 19 ao verso 20. 3 características. Paulo nos diz no verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Há um certo tipo de documento, ou um certo tipo de passe livre, em que pessoas dariam as suas vidas, muita soma de dinheiro para conseguir o tal do Green Card. Aquele documento que faz com que você que não é cidadão norte-americano de sangue, de nascença, possa usufruir dos benefícios de como se fosse um cidadão americano, por meio desse Green Card. Essa é a grande ideia de Paulo, óbvio que não pensando anacronicamente em um Green Card, mas nos dizendo que há algo muito mais glorioso do que isso, do que qualquer passe livre que um miserável como eu e você possa usufruir em uma nação mais ajustada. Paulo nos diz que agora em Cristo o primeiro benefício que nós temos é termos o Green Card divino. É isso que ele diz: olha, vocês agora têm uma nova nacionalidade. E veja que coisa maravilhosa. Aquilo que as políticas públicas não conseguem resolver de maneira plena, em Cristo é resolvido. Nós somos agora concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A grande ideia aqui é que não há diferença mais entre nós. Não há classes, não há nivelações no sentido de um merecer menos e outro merecer mais. Não há qualquer tipo de critério nesse sentido, a não ser do próprio Deus distribuindo seus galardões para aqueles segundo a sua própria vontade assim apraz. A primeira grande realidade, a primeira grande bênção da paz comprada por Cristo e aplicada a nós por meio do Espírito Santo é poder sermos achados entre aqueles que são considerados como família do próprio Deus. Você imaginou isso? Quantos de nós não podemos infelizmente contar experiências de famílias desestruturadas? Quantos de nós não são, inclusive, talvez até frutos disso? Famílias completamente arrasadas, ainda que pareçam estar de pé. Problemas de N categorias dentro dessa esfera. Quaisquer tipo de coisas parecidas com isso. Mas veja, em Cristo o nosso consolo é pleno. Porque ainda que as nossas famílias sofram abalos, inclusive até mesmo irreconciliáveis, nós em Cristo Jesus fazemos parte de uma família que não pode jamais ser abalada, a família do próprio Deus. Deus, o nosso Pai, Cristo como esse irmão mais velho, que não apenas nos salvou de uma surra dos nossos pais, mas que nos salvou do próprio Deus Pai esmagar a sua ira sobre nós. Esse é Cristo Jesus. Mas ainda há um outro benefício. Esse Deus que nos chama agora em Cristo para sermos cidadãos da família dos céus, agora não nos deixa viver de qualquer maneira. Ele nos dá a sua constituição, o seu livro de leis, os seus parâmetros, as suas normas. Como assim? Veja o verso seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra
angular. Nós não estamos largados, sem norte, sem direção, sem nenhum critério. Pelo contrário, agora com novas mentes, a mente de Cristo, nós podemos ser guiados de maneira segura por nada mais nada menos do que a maior constituição de todas, a própria palavra de Deus, o seu santo livro inspirado. É isso o que representa o fundamento dos apóstolos e profetas, do qual Cristo é a pedra angular, a própria escritura que você tem em mãos. Portanto, se você precisa de um consolo, de um conselho, de uma orientação, de qualquer tipo de coisa dessa natureza, o aspecto ou a maneira humana ou mundana vai certamente propor esse tipo de coisa. Mas a palavra de Deus, há o firme fundamento do qual nós somos edificados, a sua própria verdade revelada. Que parece ser redundante, mas nunca é inapropriado relembrar. Inerrante e infalível. Onde você tem buscado os seus conselhos? Onde você tem buscado basear a sua vida e edificar a sua vida? Veja, Cristo não nos dá apenas uma nova cidadania. Cristo nos dá a sua palavra para nos guiar e revelar a sua vontade, que não pode falhar. Graça sobre graça. E por último, ainda existe um outro benefício. Com certeza essa lista não é exaustiva. O último benefício, a semelhança da ideia do Green Card, Paulo nos lembra de uma coisa fantástica. No verso 22, no verso 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus, no Espírito. Se muitos dariam somas enormes de dinheiro para ter esse Green Card, muitos dariam ainda mais dinheiro para, se possível fosse, entrar na Casa Branca, a casa onde o homem mais poderoso do planeta mora, ou pelo menos passa uma grande parte do seu tempo. Mas Paulo nos mostra uma realidade completamente incomparável. Paulo nos mostra que o governante máximo do universo, não apenas de uma nação, ele mora agora não mais num templo, não numa Casa Branca, mas ele mora dentro do seu povo, ele habita o seu povo. Essa é a diferença brutal entre o Evangelho e qualquer outra coisa. O Deus transcendente, imanente, o Deus que está longe, o Deus que está perto, Emmanuel, Deus conosco, habitando no coração do seu povo, habitando entre a sua igreja. Não há mais um local específico para adoração que seja considerado como sagrado, um templo com a figura semelhante. Mas agora cada um daqueles que estão em Cristo Jesus de fato são a habitação e morada do Rei dos Reis, do Senhor Deus Supremo do Universo. Essa é a realidade incomparável que só foi possível desfrutar porque um dia um inocente entregou a sua vida para que, segregados como eu e você, pudéssemos ter Deus conosco. Eis a beleza do Evangelho, eis a beleza da Escritura, que nos revela aquilo que aqueles judeus não conseguiam enxergar, que esse sempre foi o plano do Senhor Jesus, que esse sempre foi o plano de Deus, que não há plano B, que sempre havia no plano de Deus a ideia cantada por nós no último cântico, de todas as tribos, povos e raças, muitos iriam louvar ao Senhor. E é exatamente isso que está acontecendo. Não há judeus, mas vocês, piauienses, cearenses e de quaisquer outro tipo de orientação e de nacionalidade ou de qualquer região. Essa é a grande verdade do Evangelho. Esse sempre foi o plano. É isso que Paulo nos mostra no capítulo 3, do verso 6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. E essa é a grande notícia. Os gentios nada mais, nada menos são do que nós. Portanto, Cristo é central, ou ele está centralizado na sua vida. Você pode de fato descansar, sabendo que não há mais inimizade entre você e Deus, por causa desse Senhor Jesus.
Você consegue descansar dos apelos carnais que tanto machucam a sua mente e ferem a sua consciência, e dizendo que você precisa conquistar essas coisas por obras suas e você não as consegue? Cristo é a solução. A paz comprada por sangue. Não há nada semelhante que Olimpíadas, Paralimpíadas, FIFA, qualquer outro tipo de ideia política possa promover, garantir para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua ideia de inclusão. Eu não sei, inclusive, se você está incluído entre esses que fazem parte da família de Deus. Mas eu sei de uma coisa: que Cristo é a única esperança. Que Cristo não mentiu quando Ele mesmo afirmara ser o único caminho, a única verdade e a vida. Portanto, não seja tomado por espíritos de quaisquer natureza que plagiem a verdade das Sagradas Escrituras, que mostram um Deus que faz de povos inimigos e inimigos seus um só, por meio do Deus Rei que derramou o seu sangue. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, porque antes nós estávamos completamente sem esperança. Nós nascemos em pecado, nós nascemos separados do Senhor, mas Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor, nos salvou. Muito obrigado, Pai, porque nós de fato, povo Teu, podemos experimentar a verdade revelada e não apenas espíritos que insistem em copiar a Tua palavra, a Tua verdade, os princípios dela. Obrigado, Senhor Deus, porque de fato nós agora em Cristo Jesus desfrutamos da inimizade derrubada por esse mesmo Senhor Jesus. Ó Deus, nos fortaleça, nos faça entender que esta ideia ou este princípio revelado pela Tua palavra é crucial para as nossas vidas. É disso que dependem os nossos problemas ou a resolução deles. É disso que dependem todas as nossas inimizades e intrigas e a resolução delas. A ideia de que Cristo é a paz e nos outorgou por meio dele mesmo. Ó Deus, nos abençoe e que a Tua palavra nos fortaleça, como ouvimos nesse dia, que o Senhor Deus demonstra graça sobre graça ao sistematicamente demonstrar amor por aqueles que eram excluídos, que eram segregados e que agora podem cantar alegremente porque fazem parte da família do Santo Deus, Rei do Universo. Nós só temos a Te agradecer, ó Deus, por tamanhas bênçãos. Por isso, continue nos abençoando e fazendo com que as nossas mentes possam ser exatamente o centro onde todas as ações que possam refletir essa verdade, e que esta verdade ecoe e tome conta de quem nós somos. É o que nós te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém.